Imagine acordar em uma manhã ensolarada na Roma antiga e ouvir uma notícia que rapidamente se espalha pelas ruas. Hoje, haverá grandes espetáculos no Coliseu. Comerciantes começam a fechar suas bancas. Famílias deixam suas casas e milhares de pessoas seguem na mesma direção, muito antes de enxergar o monumento. Já era possível sentir que algo extraordinário estava prestes a acontecer. À medida que a multidão avançava, a enorme construção começava a surgir entre os edifícios da cidade. Para quem a via pela primeira vez, aquela estrutura parecia desafiar tudo o que era conhecido. Seus gigantescos arcos de pedra se erguiam muito acima das casas, dominando completamente a paisagem de Roma. Hoje estamos acostumados a estádios modernos capazes de receber dezenas de milhares de pessoas. Mas para um cidadão romano, entrar no Coliseu era uma experiência completamente diferente. Era como visitar a maior construção pública que ele provavelmente veria durante toda a sua vida. O tamanho da arena, a altura das arquibancadas e a quantidade de pessoas reunidas no mesmo lugar criavam uma sensação quase impossível de descrever. O mais impressionante era que toda aquela multidão conseguia entrar de forma surpreendentemente organizada. Dezenas de entradas distribuíam o público rapidamente para diferentes setores, reduzindo filas e facilitando o acesso. Uma obra daquele tamanho não impressionava apenas por sua aparência. Impressionava porque funcionava de maneira extremamente eficiente. Ao encontrar seu lugar, o cidadão romano começava a perceber outro detalhe curioso. Nem todos assistiam ao espetáculo do mesmo ponto da arena. A posição de cada pessoa refletia sua condição social. Senadores ocupavam os melhores lugares, cavaleiros, cidadãos comuns e outros grupos se distribuíam em diferentes níveis das arquibancadas. A própria arquitetura organizava visualmente a sociedade romana. Mas o que realmente deixava milhares de pessoas em silêncio era o momento em que os espetáculos começavam. O enorme espaço diante dos seus olhos parecia ganhar vida. Portões se abriam, músicos anunciavam o início das apresentações, e toda a atenção da multidão se voltava para a arena. Aquela não era apenas uma luta. Era um espetáculo cuidadosamente preparado para impressionar uma cidade inteira. O que o público via na arena era apenas uma pequena parte do que realmente acontecia. Debaixo do piso de madeira, existia um enorme labirinto de corredores, depósitos e salas onde homens, animais, cenários e equipamentos aguardavam o momento certo para aparecer. Era uma verdadeira máquina de espetáculos, escondida sob os pés de milhares de espectadores. Em determinados momentos, portas pareciam surgir do próprio chão. Elevadores movidos por sistemas de cordas e contrapesos traziam animais, cenários e até gladiadores diretamente para a arena. Para quem assistia das arquibancadas, aquilo acontecia de forma tão inesperada que devia parecer quase um truque de magia. Tudo era cuidadosamente planejado para prender a atenção do público. Músicas, anúncios, mudanças de cenário e diferentes apresentações mantinham a expectativa sempre elevada. O Coliseu não era apenas um local para assistir a combates. Era uma experiência completa, pensada para impressionar dezenas de milhares de pessoas ao mesmo tempo, mesmo sob o forte sol romano. A experiência continuava surpreendente. Grandes velas de tecido, conhecidas como velarium, eram estendidas sobre parte das arquibancadas para oferecer sombra ao público. Operar essa gigantesca cobertura exigia conhecimento técnico e o trabalho coordenado de dezenas de marinheiros especializados. Mas talvez o mais impressionante fosse perceber que toda aquela estrutura funcionava de forma extremamente organizada. Milhares de pessoas assistiam aos espetáculos, circulavam pelos corredores e deixavam o edifício seguindo um planejamento cuidadosamente pensado pelos engenheiros romanos. Muito antes dos estádios modernos, Roma já demonstrava um domínio extraordinário da arquitetura voltada para grandes multidões. Ao final do espetáculo, aquele cidadão romano voltava para casa, levando muito mais do que lembranças das apresentações. Ele havia testemunhado uma construção capaz de reunir uma cidade inteira, surpreender milhares de pessoas simultaneamente e demonstrar diante de todos o poder da engenharia e da organização romana.
O Coliseu impressionava, porque fazia cada visitante sentir que estava diante de algo muito maior do que ele próprio. O Coliseu era muito mais do que um local de entretenimento. Cada espetáculo também transmitia uma mensagem silenciosa para todos os presentes. Diante daquela construção monumental, da organização impecável e da grandiosidade das apresentações, milhares de pessoas enxergavam o poder de Roma materializado diante dos seus próprios olhos. O império não precisava apenas ser forte, precisava parecer extraordinário. Para muitos visitantes vindos de regiões distantes do império, aquela podia ser a construção mais impressionante que veriam durante toda a vida. O tamanho da arena, a altura das arquibancadas, os mecanismos escondidos, a organização da multidão e a capacidade de reunir tantas pessoas em um único lugar transformavam o Coliseu em uma demonstração extraordinária do conhecimento romano. Mas talvez o mais surpreendente seja perceber que o verdadeiro espetáculo começava muito antes da primeira apresentação. Ele começava quando a multidão caminhava pelas ruas de Roma, quando o Coliseu surgia lentamente no horizonte, e quando milhares de pessoas compartilhavam a mesma expectativa diante de uma experiência que dificilmente seria esquecida. Quando observamos o Coliseu hoje, é fácil admirar seus enormes arcos de pedra. Mas eles representam apenas a parte visível de uma ideia muito maior. Os engenheiros romanos conseguiram criar um espaço capaz de organizar dezenas de milhares de pessoas, proporcionar uma experiência inesquecível e transformar a arquitetura em emoção. Talvez seja justamente por isso que o Coliseu continua sendo um dos monumentos mais reconhecidos do planeta. Não apenas porque sobreviveu ao tempo, mas porque ainda hoje consegue provocar exatamente a mesma reação que despertava há quase 2000 anos. Basta olhar para sua imensidão para imaginar como um cidadão romano devia se sentir ao entrar ali pela primeira vez. Talvez esse seja o maior legado do Coliseu. Ele nunca foi apenas um anfiteatro, foi um lugar onde engenharia, arquitetura, organização e emoção se uniam para criar uma experiência inesquecível. Mais de 2000 anos depois, suas pedras continuam contando a mesma história. Não apenas a história de Roma, mas a história da capacidade humana de transformar uma construção em algo capaz de despertar admiração, pertencimento e memória. E talvez seja justamente essa a razão pela qual o Coliseu continua fascinando milhões de pessoas até hoje. Não importa quantos séculos tenham passado, quando alguém atravessa seus arcos pela primeira vez, ainda consegue imaginar o som da multidão, a grandiosidade da arena e a sensação de estar diante de uma das maiores realizações da engenharia da antiguidade. Algumas construções impressionam pelo tamanho, outras pela beleza. O Coliseu permanece extraordinário, porque mais de 2000 anos depois, ainda consegue fazer as pessoas sentir exatamente aquilo que um cidadão romano sentia ao levantar os olhos e vê-lo pela primeira vez. Um profundo sentimento de admiração,